Oi gente, tudo bom? Para você que está chegando aqui agora, eu sou a Biba e bem-vindos ao Biba Cria. E hoje é o primeiro vídeo da minha participação no projeto Mães no Canadá. Eu estou muito feliz com esse projeto, muito feliz com esse convite e eu queria agradecer todas as meninas aí que me aceitaram no projeto. E é isso, estou adorando, estava me sentindo excluída, confesso. Mas agora eu tô aqui, gente. Então, para você que não viu o meu outro vídeo falando sobre esse projeto, todo dia 20, meninas, mães que moram no Canadá inteiro vão falar sobre o mesmo tema. Eu vou deixar todos os links aí no box de informação para, se você quiser, vai lá conhecer o canal delas ou o blog. Tem algumas que escrevem em blog ou fazem os dois, canal e blog. Como é que elas conseguem, né, gente? Eu não tenho tempo para escrever, não. Falar vai mais rápido. Então, se você quiser conhecer, o link vai estar aí, tá bom? E o mês de maio, o mês das mães, elas deixaram como tema livre para cada uma falar sobre o que quiser, né? Então eu resolvi falar de alguns desafios de ser mãe aqui no Canadá. Eu acho, inclusive, até que elas já falaram sobre isso em temas passados. Gente, estamos dentro do carro, conforme vocês já perceberam, porque o que, né? Vida de mãe é o que? É ficar no carro muito. Pelo menos no meu caso, que tenho filhos mais velhos, que eu levo, busco muito, eu não preciso estar junto. O carro acaba sendo que quase que uma casa, né? Eu tenho várias coisas aqui para mim me entreter e eu aproveito às vezes esses momentos para atualizar minhas redes sociais, responder comentários de inscritos aqui do canal, ou para fazer isso, para fazer vídeo, né? Porque estamos sempre correndo, levando, buscando e esperando muito. Mas então vamos lá. 5 desafios de ser mãe aqui no Canadá. Na verdade, pode ser que seja o desafio de ser mãe em qualquer lugar do mundo, mas eu acho que principalmente para quem está saindo do Brasil, se mudando, indo para outro país, né? No meu caso, o primeiro desafio, na verdade, começou antes de eu me mudar para cá, que foi aquela ansiedade de não saber como as crianças iam reagir à mudança, aos planos do Canadá, né? Na verdade, no caso dos meus filhos, eles vieram para cá com 7 e 11 anos e a gente começou a contar para eles sobre isso aos poucos. Foram doses homeopáticas, tipo assim, já pensou se um dia a gente fosse morar no Canadá? Já pensou se, sabe assim? Então foi assim que a gente foi contando. E essa fase é uma fase muito complicada, a fase pré-mudança para o Canadá, porque a nossa cabeça já está cheia de coisa para se preocupar, de documentos para providenciar. E aí você, claro, né, mãe, você pensa nas crianças e você fica com aquela ansiedade, você pensa na reação delas, como que vai ser, como que não vai ser, enfim. No caso dos meus filhos, eles receberam a notícia numa boa, como eu falei, foi doses homeopáticas, então não foi assim, estamos indo, foram se acostumando com a ideia. A gente teve a sorte se eu não me engano, em 2010, a gente foi passar um Réveillon com um tio meu que mora nos Estados Unidos, e aí a gente deu a sorte de poder passar uns dias em Toronto e mostrar para eles como que era esse Canadá. Mas foi isso, né? Um primeiro desafio é contar para eles da mudança. E eu me lembro que nessa época de pré-Canadá, eu lia, devorava todos os blogs de brasileiros que moravam no Canadá. E eu me lembro que um dos comentários que eu vi de uma matéria de uma pessoa que escreveu no blog e uma outra comentou, e elas começaram uma conversa, se eu não me engano, elas já eram amigas, já eram conhecidas assim de blog. E o que elas falaram é assim, que absurdo essas mães que vêm morar aqui, né? As duas moravam já no Canadá e não colocam os filhos para aprender inglês antes. Coitada dessas crianças, que maldade. E aquele comentário, quando eu li, foi assim uma flechada no meu coração. Porque eu estava fazendo exatamente isso. Eu não coloquei meus filhos para fazer inglês antes de vir morar aqui. E o motivo principal é que não dava, gente, para ter mais esse gasto, entendeu? Já era muito gasto com o processo, com a mudança, enfim. Colocar eles no inglês naquela altura do campeonato não era viável. E eu teria que colocar os dois, né? Não podia colocar um e não colocar o outro. Enfim, não teve inglês e aí aquilo ficou martelando na minha cabeça. Até eu chegar aqui e ver que isso pode ajudar sim, mas que não é o fim do mundo você não conseguir fazer isso pelos seus filhos. E aí eu já vou emendar no número 2, que é justamente a adaptação, que é um desafio, a adaptação quando a gente chega aqui e tem essa dificuldade do inglês, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Canadá está muito preparado para receber
estrangeiros, para receber imigrantes, para receber crianças que não falam inglês. Então, quando você chega, as crianças passam por um teste, mas é um teste de conhecimentos. Eles falam de nivelamento de inglês. É para saber se sabe ou se não sabe falar inglês, né? E depois desse teste, eles são encaminhados para aulas de inglês na própria escola. Aulas para quem não sabe falar inglês ou para quem sabe falar um pouco de inglês, né? Então, isso daí ajuda muito, porque dá uma segurança para eles e eles vão aprender aquele inglês local, aquele inglês óbvio, com nativos, na maioria das vezes, sem grandes sotaques. Apesar que depois que a gente muda pra cá, a gente vê que esse negócio de sotaque, né, falando certo é o que importa, apesar que tem muita gente que fala errado também. Mas enfim, então depois que as crianças são colocadas nessas aulas de inglês, elas também têm aulas normais com os alunos, né, aula de educação física, arte, ciências, e essas aulas de inglês são um complemento e elas ficam inseridas nesse mundo inglês. A adaptação vai acontecendo de uma maneira muito natural. No caso dos meus filhos foi assim, tá? Eu sempre gosto de enfatizar que a minha experiência, que é baseado no que eu vivi, que cada um vai ter a sua, né? A gente teve a sorte da adaptação deles ter sido super tranquila, sem grandes traumas. Claro que tem dias melhores, dias piores, isso faz parte, né, da vida, e aqui não é diferente, e a gente conversou bastante e foi contornando as dificuldades conforme elas foram aparecendo, mas assim, sem grandes traumas. Um outro desafio foi aprender sobre os costumes com relação às festas de aniversário. Aqui no Canadá, normalmente as festas de aniversário ou as comemorações são bem simples, são para um grupo de melhores amigos. A maioria das vezes é feita ou na casa da pessoa, ou em algum parque, tipo assim, um piquenique, ou até existe casa de festa, mas não é nada que nem a gente estava acostumado no Brasil, né? Então isso foi um desafio. O Rick, conforme eu falei, ele tinha 7 anos quando ele chegou e logo de cara já foi convidado para uma primeira festa. Eu fiquei assim, coração na mão, porque eu já tinha lido nos blogs que os pais não são convidados, os irmãos não são convidados, o convite é para a criança. E daí eu agradeci muito a mãe e falei que era a primeira festa dele, e ela, muito sensível, falou que se eu quisesse ficar na festa eu poderia. Claro que eu fiquei, né? Porque ele não falava uma palavra de inglês. E eu me senti muito acolhida por essa mãe, foi muito bom, porque daí eu pude fazer contatos, conversar, conhecer melhor, né, as outras mães, porque tinham outras mães. No caso dessa festa, ela fez num community center, ela usou tipo a quadra, e aí tinha umas brincadeiras com bola e tal, e depois tinha comida e enfim. Outro desafio de você se acostumar com as festas de aniversário é porque as comidas são totalmente diferentes. Não tem nada desses negócios de coxinha, pão de queijo. É basicamente assim, frutas e legumes crus. Depois tem uma pizza, normalmente é um pedaço para cada um. Nem sempre tem refrigerante, a maioria das vezes é suco e água, e essas coisas são para as crianças, mesmo se os pais ficam na festa, as comidas são para as crianças. Uma coisa importante de lembrar, que é um costume diferente, é que eles sempre pedem para você confirmar a presença, mesmo se você não for, se você for, avisa a dona da festa, a mãe no caso, né? Uma outra surpresa pra gente se adaptar foi com relação aos presentes. Os presentes normalmente são lembrancinhas, não passa de $30, mas claro que isso varia, né? E esses presentes sempre devem estar acompanhados de um cartão. E o cartão é quase que mais importante que o presente. Ainda nesse assunto festa de aniversário, uma outra coisa estranha que eu achei bem diferente do Brasil é eles não terem problema nenhum em dar dinheiro de presente. O Rick ganhou várias vezes e eu confesso que no começo achei muito estranho, mas normal, é normal. E é prático, né, gente? Porque se não deu tempo de comprar alguma coisa, você dá o dinheiro, a pessoa compra o que ela quer. E claro, também tem aquele gift card, que é tipo vale presente, né? Mas o dinheiro, eu fiquei surpresa quando eu vi. Uma outra coisa muito diferente do Brasil que eu fiquei muito surpresa, que foi uma adaptação, é que alguns convites de algumas festas já vinham no convite assim: o fulano, o aniversariante, não quer ganhar presente. Ele quer que você faça uma doação para. Aí cada festa era diferente, né? Então era Hospital do Câncer, Hospital Infantil, enfim, alguma instituição. Eu fiquei muito surpresa quando eu vi isso pela primeira vez e
E achei muito legal, gente. Os meus filhos nunca conseguiram ter esse nível de maturidade de falar que não quer ganhar presente. Mas foi interessante aprender. Um outro costume muito diferente aqui é que não existe, pelo menos assim, nas escolas dos meus filhos, né? Aquela coisa, minha experiência. Não existe comemoração Dia das Mães, nem dos pais, e nem comemoração nenhuma. Então, no caso das escolas dos meus filhos, eles tiveram outros tipos de comemorações, não necessariamente ligados a alguma data. No final do ano sempre tinham, eles chamam de gathering, tipo assim, um evento, e às vezes cantavam músicas de Natal, às vezes tinha alguma apresentação, mas não era assim regra, não tinha dias certos, né? Cada escola fazia de um jeito, fazia numa data diferente. Eu confesso que no começo eu achei isso muito estranho, mas depois, né, acostumou. Um outro desafio para mim foi me acostumar com o desprendimento, né? Então, por exemplo, eu já até falei isso aqui em outro vídeo. Quando a Luísa foi acampar com a escola, né, no final do Grade 7, eles fazem um acampamento, e aí a Luísa foi, e eu já estava muito preocupada, muito estressada. Seriam 3 dias só fora, mas eu estava preocupada mesmo assim. E aí eu recebi na circular que explica como vai ser, como que não vai ser, e estava escrito assim: no news is good news. Isso significa assim, se não tiver notícia é porque tá tudo bem, que a notícia é boa. E aí eu falei, como assim? Sem notícia? 3 dias. E aí, assim, porque no Brasil, pelo menos na época que os meus filhos iam acampar, né, esses acampamentos com a escola, a gente tinha notícia o dia inteiro. Já começava de manhã com um relatório falando como que tinha sido o dia anterior, ou à noite, né, falando como que tinha sido o dia. E falava assim a programação com os horários, você já sabia o que eles iam fazer, o que eles não iam fazer. E além disso, tinha também foto online. Você entrava lá no link com a senha e você via fotos, e você ficava procurando seu filho naquelas fotos. Isso dava uma tranquilidade, né, de ver a carinha do seu filho feliz. E aí aqui não tem, aqui não tinha nada disso, e eu fiquei assim, como assim? Como assim? E várias mães tranquilas lá no dia do acampamento. Mas daí eu descobri que nem todas são assim. Principalmente as que têm uma família de italianos, por exemplo, né, de pais italianos ou avós italianos, eles são bem parecidos com a gente brasileiro. Então aí eu já me agarrava nessas mães, tipo assim, vem cá, parceira, e agora? Como é que a gente faz? 3 dias sem notícia. Elas também achavam sofrido isso. Então assim, foi bom porque eu senti que eu não era a única louca ali, né, do momento. Inclusive tem uma mãe de amigo do Rick, que quando o filho dela veio dormir na minha casa, era tipo uma festa do pijama, tinham vários meninos dormindo, e ela me pediu, por favor, você pode pedir pra ele me ligar antes de dormir? Por favor, sabe assim, você via que ela tava apreensiva, e eu falei pra ela, bate aqui, tamo junta. Porque eu vi que, né, é normal isso, mas assim, a maioria não é assim. São desgarrados mesmo, larga, vai sozinho, pega ônibus. Eu não, eu levo, eu busco, eu gosto de estar juntinho. Bom, e o último desafio aqui da minha lista, eu fiz uma lista, gente, aqui ó, vai colando. É saber lidar com a saudade, com a distância dos amigos e principalmente da família, né? Então isso daí é um desafio diário, é um desafio constante. Claro que no começo é muito mais difícil, e a gente tem a sorte de ter a tecnologia ao nosso favor, então a gente consegue matar um pouco da saudade através do Skype ou do FaceTime, e daí a gente se vê, que é diferente de só falar, né? Então isso daí ajuda muito, mas com certeza ficar longe é bem difícil. No nosso primeiro ano, a minha estratégia, se é que posso dizer assim, foi de fazer muitos passeios nos finais de semana, porque os finais de semana no Brasil eram sempre o dia de encontrar a família, de ir um na casa do outro, de ir no cinema junto, de fazer programação com os primos. E aí quando chegou aqui não tinha nada disso, então a gente
fazia passeios no final de semana. Apesar da tecnologia ajudar muito a você se sentir mais próximo, no primeiro ano, na verdade, atrapalhava. Porque quando a família estava toda lá reunida em algum evento, em alguma festa, ou simplesmente no almoço de final de semana, aí eles resolviam ligar pra gente. E aí você via todo mundo junto, naquele auê, naquela festa, e a gente aqui, só nós, né? E aí a hora que desligava a conversa, desligava as câmeras, a nossa casa parecia que tava aquele silêncio. Só ouvia os grilos. Ficava triste. Então a gente passou a cortar essas conversas de final de semana quando tá muita gente, né? Tipo assim, uma festa, uma pizzaria. Às vezes as pessoas, vamos ligar pra eles, não sei o quê. Não era fácil isso. Então a gente passou a fugir dessas roubadas e deixar para conversar num dia comum, numa hora normal, sem ser festa, sem ser evento, porque daí era mais fácil pra gente aqui. E sempre passeando muito. Bom, gente, então foi esse o vídeo dos 5 desafios. Aliás, eu não sei nem se foram 5, eu não sei nem se foram só desafios, eu acho que também teve muitas diferenças entre ser mãe aqui e ser mãe no Brasil. Claro que tem várias outras, né? Dava pra ficar falando horas. Mas é isso. Não deixem de conferir os vídeos ou o blog das outras mães que participam aqui do projeto. Eu vou deixar todos os links aí no box de informação. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para me ajudar, tá bom? Beijo, tchau!